Uma excursão turística à Estação Espacial Internacional é a viagem de acampamento mais cara que você pode fazer. Mas não se engane, é uma viagem completa, com saco de dormir, comida desidratada e tudo mais. Porém, as vistas estão lá fora desse mundo, literalmente. Mas e aí? Você tem 285 milhões de reais sobrando e simplesmente não consegue decidir o que fazer com eles? Afinal, comprar uma ilha particular é muito clichê, não é? Uma nova Ferrari? Talvez você já tenha o suficiente dessas. Mas você já pensou em se hospedar na Estação Espacial Internacional, o primeiro hotel espacial do mundo? Nesse vídeo vamos te mostrar tudo que está incluso na sua passagem de 285 milhões de reais para a Estação Espacial Internacional. Fique atento até o final do vídeo, tá bom? Então, bora começar? Quem diria, o primeiro hotel espacial do mundo? Essa é a proposta apresentada pelo hoteleiro bilionário Robert Bigelow, cuja empresa Bigelow Space Operation diz que enviará 16 astronautas privados, ou seja, pessoas comuns, para a Estação Espacial Internacional nos próximos anos. Bigelow diz que 52 milhões de dólares, o suficiente para comprar um assento no foguete da SpaceX, e uma estadia de 1 a 2 meses em órbita. Isso depende, é claro, se a empresa SpaceX, empresa do Elon Musk, lançar suas operações de tripulação comercial, o que espera fazer até 2023. Não há muitos detalhes associados sobre o plano de Robert Bigelow, mas desde 2018 ele colocou somas substanciais para reservar 4 futuros voos da SpaceX, especificamente para turismo orbital. Bigelow também prometeu hotéis espaciais até 2024, o primeiro hotel espacial do mundo, uma linha do tempo que é, na melhor das hipóteses, otimista, vamos concordar. Uma viagem ao espaço é definitivamente um luxo, mas e a vida em órbita? Na verdade, quando o astronauta da NASA, Peg Whitson, que foi a pessoa que passou mais tempo no espaço do que qualquer outro americano, voltou de sua última viagem à Estação Espacial Internacional e foi solicitada a descrever a sua experiência, ela disse: "Eu chamaria isso de viagem de acampamento." Acampar no espaço? E aí, você toparia? A Estação Espacial Internacional é o maior objeto já colocado no espaço, mas para os padrões terrestres ainda é muito apertado. A Estação Espacial tem um volume pressurizado de 32.333 pés cúbicos, que é quase o mesmo que um Boeing 747, mas apenas 1/3 disso é habitável. Ao contrário de um jato particular, esse espaço é compartilhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por até 10 pessoas, sendo desses 6 astronautas do governo e 4 astronautas particulares. Não tá me parecendo assim tão luxuoso, não é? As acomodações para dormir na estação espacial são aconchegantes. Cada astronauta recebe a própria barca para dormir, que é grande o suficiente para caber uma pessoa e um laptop montado na parede oposta. O turismo espacial também não precisa se preocupar em levar travesseiros ou cobertores. Travesseiros não têm uso nenhum no espaço, pois a gravidade é zero, e seu cobertor será um saco de dormir preso à parede. Então, bons sonhos! A estação espacial tem uma cozinha, mas se os turistas estão esperando comida fresca e de boa qualidade, eles ficarão muito desapontados. A dieta de um astronauta envolve muitos alimentos energéticos reidratados, porém alimentos reconfortantes como brownies e sanduíches de pasta de amendoim e geleia também estão disponíveis. Espero que os turistas gostem de tortilhas, porque haverá muitas delas. E nada melhor do que com tortilhas interminadas seria um pouco de tequila, não é mesmo? Errado, a estação espacial é mais seca do que uma reunião do AA. A NASA tentou colocar um pouco de bebida em órbita nos anos 70, mas a reação do público foi negativa sobre o envio de álcool para a estação espacial Skylab, o que matou rapidamente o plano dos astronautas ficarem bêbados. Quanto à situação banheiro, bem, é um pouco mais do que cavar um buraco em um acampamento, mas não muito. Para urinar, os astronautas urinam em uma espécie de funil a vácuo, um penico portátil de alta tecnologia. Defecar é praticamente o mesmo, mas um pouco mais perigoso. Os astronautas precisam ter certeza de mirar bem e acertar os seus excrementos num buraco do tamanho mais ou menos de um prato, que aspira toda essa porcaria para dentro de um saco plástico. Este é um bom incentivo para que os turistas da estação espacial se certifiquem-se de que estão comendo fibras o suficiente. Porque se o banheiro ficar entupido ou muito cheio, bem, vamos colocar desta forma: no espaço tudo flutua e alguém tem que lutar, ou melhor, limpar. A estação espacial realmente não possui conforto que 286 milhões de reais podem comprar aqui na Terra. Porém, durante um mês turístico no espaço haverá muito tempo para o lazer. Os astronautas turistas serão capazes de flutuar ao redor da cápsula da nave,
tendo uma vista da Terra que apenas algumas centenas de pessoas na história já desfrutaram. Uma verdadeira honra, não é mesmo? Eles poderão flutuar pela estação brincando de pegar M&Ms na gravidade zero, malhar um pouco na academia da estação espacial ou talvez algumas fotos e vídeos engraçados para mandar para os amigos. A internet custará cerca de $50 por gigabyte, mas se você já pagou 52 milhões de dólares para chegar até lá, o que são milhares de dólares para postar alguns tweets e selfies diretamente do espaço, não é mesmo? Essa é uma boa maneira de passar 1 ou 2 dias. Mas como passar o resto do mês? Os astronautas certamente têm boas histórias para te contar, mas eles não vão estar por perto para divertir você o tempo todo. A NASA planeja os seus dias até o último minuto, e na maioria das vezes eles farão experimentos científicos ou manutenção na estação durante o tempo que estiverem acordados. Ou seja, nada de bater um papo com o capitão da nave. E que tal uma caminhada no espaço? Isso é, na melhor das hipóteses, improvável. Os trajes utilizados para atividades extraveiculares são basicamente espaçonaves pessoais e custam mais de cerca de 10 milhões de dólares cada uma. Além disso, ficar no vácuo no espaço é um negócio meio perigoso. Existem casos de astronautas experientes que quase se afogaram e ficaram sem oxigênio em seus trajes. Então provavelmente é melhor deixar isso para os astronautas que passaram toda a sua carreira treinando para isso. E se depois de tudo isso você ainda acha uma boa ideia passar um mês de férias num hotel espacial, Robert Bigelow está aceitando reservas, viu? No entanto, provavelmente seria uma boa ideia perguntar sobre a política de reembolso. Quando o turismo espacial estava começando na estação espacial, no início dos anos 2000, apenas 7 turistas conseguiram pegar carona em um foguete russo, o Soyuz. Um aspirante astronauta japonês processou a empresa de turismo espacial Space Adventures para recuperar um pagamento inicial de 21 milhões de dólares de um voo ao espaço que ele nunca pôde fazer devido a razões médicas. Mais recentemente, quase 300 pessoas perderam a maior parte dos seus 100 mil dólares de entrada para voar para o espaço com a X-Core Aerospace quando a empresa faliu em 2019. E agora, você está convencido que seria um dinheiro bem gasto? Conta pra gente aí nos comentários. Se você gostou de saber o que está incluso em uma viagem à estação espacial que vai te custar 285 milhões de reais, deixa sua curtida no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Caso você queira continuar assistindo vídeos incríveis, clique nesse vídeo à sua direita da tela. E por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.